Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas pela CPAD Classe Adultos, agora segundo trimestre de 2020. Comentarista, pastor Douglas Batista, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Neste segundo trimestre de 2020, estudaremos e abordaremos assuntos relativamente complexos, tais como eleição e predestinação, iluminação espiritual do crente, o mistério da unidade, a relação familiar do crente, batalha espiritual, dentre outros. Por isso, te convido a acompanhar as videoaulas neste canal, bem como bons comentários bíblicos, Bíblia de Estudo Pentecostal e o livro de apoio da lição, a fim de sermos iluminados na graça de Deus para domínio do assunto, visando a salvação de almas e a edificação da Igreja de Cristo, a Igreja eleita. Lição 1, Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Nesta primeira lição, o objetivo geral é mostrar o panorama da epístola, trabalhando as questões de autoria e data, identificando o destinatário da carta e, finalmente, mostrando o propósito divino da epístola aos Efésios. Ao longo do trimestre, veremos que grandes temas doutrinários e pastorais são abordados na carta. O que podemos destacar como ponto central na carta aos Efésios é que Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Textuário: a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e verso 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa primeira lição está em Efésios 1, versos 1 e 2 e Atos dos Apóstolos 19, 1 ao 7. O objetivo geral da lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos correspondentes a cada tópico são: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e, por fim, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Na introdução, pontuaremos que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Efésios. Esta é a carta que trata da igreja e do glorioso propósito de Deus na sua vida. Paulo abre essa carta falando de três coisas. Primeiro, remetente da carta. Paulo é o apóstolo de Cristo, não por inspiração própria, nem por usurpação, nem por nenhuma indicação humana, mas por vontade de Deus. Segundo, os destinatários da carta. A igreja tem duas moradias. Ela é cidadã do mundo, em Éfeso, e ela é cidadã do céu, em Cristo. Santos não são pessoas mortas, canonizadas, mas pessoas vivas, separadas por Deus para viverem uma vida diferente. Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo. Todo fiel é santo e todo santo é fiel. Terceiro, o objetivo da carta, a fonte de nossas bênçãos. Deus, o Pai, nos tem feito ricos em Jesus Cristo. Ele é o dono do universo e nós somos seus filhos e seus herdeiros. A natureza de nossas bênçãos. Nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa de suas obediências. Deuteronômio 28, 1 e 13, mas agora nós temos toda sorte de bênção espiritual. O espiritual é mais importante do que o material. A esfera das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo.
As pessoas não convertidas estão interessadas primeiramente nas coisas terrenas, porque este é o lugar em que vivem. Eles são filhos deste mundo, Lucas 18:8. Mas a vida do cristão está centrada no céu. Ele é cidadão do céu. Há uma segunda esfera em Cristo. Todas as bênçãos recebidas são em Cristo. Glória a Deus. Primeiro tópico, autoria e data. O apóstolo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. A assinatura apostólica nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus. Efésios 1:1. Isto é, não escolhido por homens. Gálatas 1:1. Ponto 2. Destinatários. A igreja de Éfeso. A epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme Atos 20:31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos 19:5-7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos, Atos 19:8, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19:9. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. 1:1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. 1:2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ponto 3. Propósito e mensagem. Primeiro propósito, bênçãos procedentes do Pai, versículo 4-6. Este contexto, 3-6, relaciona-se com o passado, tendo o misericordioso plano do Pai como centro. O outro contexto, 7-12, relaciona-se com o presente e gira em torno da obra redentora de Cristo. E no 13-14 aponta para a futura consumação da redenção e exalta o ministério do Espírito Santo. Cada parte, cada estrofe termina com o final: para o louvor da glória de sua graça, verso 6, para o louvor da sua glória, verso 12, em louvor da sua glória, verso 14. Vejamos, portanto, as bênçãos procedentes do Pai. 1. Ele nos escolheu. Verso 4, o autor da eleição, Deus, o Pai é o autor da eleição. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, Ele é quem nos escolheu. João 15:16. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmo, não procuram a Deus. Romanos 3:10-11. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Lucas 19:10. Aleluia. Ainda nesse contexto das bênçãos e riquezas espirituais, temos as bênçãos procedentes do Filho, versos 7-12.
Ele nos redimiu. No verso 7, a parte A, a palavra redimir significa comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. Na época de Paulo, o Império Romano tinha 60 milhões de escravos e geralmente eles eram vendidos como uma peça de mobília. Mas um homem podia comprar um escravo e dar-lhe liberdade. Foi isso que Cristo fez por nós. O preço da nossa redenção foi o seu sangue. Verso 7. 1 Pedro 1 e 18. Isso significa que estamos livres da lei. Gálatas 5 e 1. Da escravidão do pecado. Romanos 6 e 1. Do mundo. Gálatas 1 e 14. E do poder de Satanás. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos perdoou. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Cristo. Os 2 bodes expiatórios de Levítico 16. O perdão de Cristo ele é completo. Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João 1 e 29. Agora, já nenhuma acusação pode prosperar contra nós, porque Cristo já rasgou o nosso escrito da dívida. Ele nos perdoou e dos nossos pecados jamais se lembra. Glória a Deus. Na continuação, as bênçãos procedentes do Espírito Santo, versos 3 ao 14. Nós nos movemos da eternidade passada, Efésios 1, 4 e 6, e história passada, Efésios 1, 7 e 12, para a imediata experiência dos crentes, a expectativa futura, Efésios 1, 13 e 14. Ele selou-nos, verso 13. O processo inteiro da salvação é ensinado nesse verso. Ele mostra como um pecador torna um santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação. Ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E você recebe o Espírito Santo imediatamente após você confiar em Cristo. Qual é o significado do selo do Espírito Santo? Ele fala de uma transação consumada. Jesus consumou a obra de redenção na cruz. Ele nos comprou com seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele. A partir do momento que o indivíduo, o ser humano, faz a sua confissão de fé, essa promessa é de imediato, é instantânea. Ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Ele passa a ter comunhão. É o primeiro batismo, o batismo da conversão, pela fé que ele teve no ouvir a palavra de Deus. Portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Exemplo, os compradores de madeira em Éfeso colocavam o selo na madeira e depois enviavam seus mercadores para buscá-la. Versos 1 e 2. Ele fala de um direito de propriedade, posse. Deus colocou o seu selo sobre nós porque ele nos comprou para sermos uma propriedade exclusiva. Aleluia. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Pedro 2 e 9. Conclusão. Todos os pontos doutrinários observados nessa carta aos Efésios nos fala da nossa riqueza em Cristo. As verdadeiras riquezas vêm de Deus, tanto do Pai como do Filho, e o Espírito Santo estão trabalhando para nos fazer ricos espiritualmente e dar prosseguimento a essa igreja eleita que segue avante rumo às mansões celestiais. Deus nos deu riquezas eternas, sem o que todas as outras riquezas não teriam nenhum valor. Nós temos riquezas que o dinheiro não pode comprar. Nós nos alegramos nos dons porque amamos o doador. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, verso 6, toda a obra do Filho
verso 12. E do Espírito Santo tem uma fonte, a graça, um propósito, a glória de Deus. O nosso fim principal é glorificar a Deus e o fim principal de Deus é glorificar-se em si mesmo. Essas riquezas são apenas o começo. Há sempre mais riquezas espirituais para buscar da parte do Senhor, enquanto nós andamos com Ele. A Bíblia é o nosso mapa, o Espírito Santo é o nosso guia e mestre. Enquanto examinamos as Escrituras, vamos descobrindo as insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo nos revela o princípio dessas riquezas em Efésios 1, 3 e 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios, nas regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em Deus o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouvirão a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com a sua propriedade, para o louvor da sua glória, a sua noiva, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Glorifico a Deus por esse projeto e vos convido a estudar estas lições conosco aqui neste canal. Para isto, se inscreva agora. Se gostou, deixe o seu like, ative o sino aqui em cima para receber em primeira mão as 13 videoaulas deste segundo trimestre de 2020. O meu muito obrigado pela sua atenção e apoio e carinho. Agradeço a todos os inscritos no nosso canal, no YouTube, bem como aqueles que nos seguem nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus os abençoe.